Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o apoio de vocês, agradecer o apoio que vocês dão ao meu trabalho. E pedir para você continuar me ajudando aí, Pedir para você continuar dando um joinha aí para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você quiser fazer isso, eu agradeço de coração. Faça isso hoje. E aquele irmão que quiser ter só um dedinho de prosa comigo aqui, vai ser um prazer muito grande para mim. E eu queria também, nesse momento aqui, dizer que qualquer irmão que tiver alguma dúvida, está com uma dúvida, está aí entalado na garganta com uma dúvida aí, me pergunta aqui, quem sabe? Quem sabe eu posso ajudar? Eu só não respondo se eu não souber. Mas vai ser muito difícil se eu não responder. E se eu não souber, pode ter certeza que eu vou fazer algumas pesquisas, mas vou fazer tudo para te responder a sua pergunta. Queria dizer também que o irmão que não concordar com o que eu falo, quiser fazer um questionamento, desde que seja um questionamento saudável, respeitando as opiniões dos outros, tudo tranquilo, ninguém é obrigado a concordar comigo. Agora, a respeitar, a tratar um ao outro com respeito, isso sim, isso a gente é obrigado. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, naturalmente, estou esquecendo uma coisa, não posso esquecer, comentários, faça bastante comentários. Meus irmãos, normalmente, quando uma testemunha de Jeová bate na sua porta, você educadamente atende, dá um pouco de atenção, muitos oferecem até um copo d'água, talvez você está com sede, aceita um copo d'água, é muito bom isso, parabéns para você que faz isso, parabéns. Mas ali a testemunha de Jeová começa a dar o seu sermão, Ali ele diz que eles, as testemunhas de Jeová, são os únicos escolhidos para a salvação. O resto do mundo está todo condenado, à destruição. E que eles são os únicos, sim, eles são os únicos que vão herdar um paraíso na terra. É isso mesmo que você ouviu. Eles são os únicos que vão herdar um paraíso na terra. Eles vão herdar esse paraíso? Não é porque Cristo deu esse paraíso para eles, não. É o corpo governante que deu, é os líderes deles. É os líderes deles que vai dar esse paraíso para eles. Então, diz que como eles estão colaborando com esse corpo governante, como prêmio de consolação, o corpo governante vai para o céu e deixa eles no paraíso na terra, como prêmio de consolação. Eles dizem que esse benefício é um prêmio, conforme eu já disse. Porque eles estão ajudando a esse chamado corpo governante, a liderança deles, a divulgar o nome de Deus em toda a terra. Bom, segundo eles, o objetivo da vinda de Jesus aqui na terra foi pregar as boas novas, divulgar o nome de Deus aqui na terra. Pensando o quê? Pensando que Jesus veio aqui morrer para salvar alguém? Não! Jesus morreu para salvar ninguém. Não, o corpo governante falou que não, As testemunhas de Jeová dizem que não. Jesus não morreu para salvar ninguém, não. Jesus veio aqui unicamente para pregar as boas novas. Jesus veio aqui unicamente para pregar as boas novas e para divulgar o nome de Deus em toda a terra. Mas a gente sabe que isso aqui não passa de uma tremenda de uma piada, Porque o povinho para fazer piada essas testemunhas de Jeová. Esse povinho, eu consideraria eles como o Chico Anísio. Quando abre a boca, sai um monte de gargalhada dos outros, porque ele só solta besteira. Agora, será que é verdade mesmo que Jesus veio única e exclusivamente para divulgar o nome de Deus? Será que isso é verdade mesmo? Em que sentido? Em que sentido que isso pode ser verdade? Bom, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui.
eu vou ser obrigado a fazer uma pergunta. Eu vou ser obrigado a fazer uma pergunta, porque se Jesus veio na Terra única e exclusivamente para divulgar o nome de Deus, eu sou obrigado a fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Qual o nome que Jesus divulgou? Hein? Qual o nome que Jesus divulgou? Por quê? Preste atenção aqui. Quando se referia ao Pai Celestial, Jesus sempre dizia Deus, Deus Pai, Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, Eli, que quer dizer Deus em aramaico. Jesus nunca falou Jeová, nunca falou Javé, nunca falou Iau, nunca falou Iud Dab, Iud Vav Rei. Nada. Jesus não falava essas coisas, não. Jesus falava Deus meu, Pai Celestial, Pai querido. É assim que Jesus falava. Então, meus irmãos, diante dessa afirmativa deles, eu gostaria de perguntar, qual o nome que Jesus invocava? Por favor, manda para mim aí. Manda para mim qual o nome que Jesus... Mas manda com prova, não é só falar não, eu quero prova. Eu quero coisa que eu possa pesquisar aqui e comprovar se é verdade mesmo. Tá bom? Bom, eu vou considerar com vocês aqui alguns textos. Quer ver aqui, ó. Vou considerar com vocês alguns textos bíblicos para a gente entender se Jesus queria dizer o que Jesus queria dizer quando ele disse as palavras de João 17,6. Porque veja, as testemunhas de Jeová utilizam muito o texto de João 17,6 para dizer que Jesus disse que veio divulgar o nome de Deus. Nós vamos entender aqui, nós vamos ler esse texto, claro, e vamos entender o que Jesus queria dizer com isso. Em João 17,6, Jesus disse assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. Eram teus e tu me destes, e eles têm guardado a sua palavra. Então Jesus está falando com Deus, ó, manifestei o teu nome aos homens. Mas Jesus não falou o nome de Deus. Bom, aqui é agora que a gente vai chegar. Ó. Então veja, meus irmãos. João 17,6, Jesus diz que manifestou o nome de Deus, ou seja, manifestou o nome do seu Pai Celestial aos homens, né? Manifestou o nome de Deus aos homens. Mas, em contrapartida, nós não conhecemos um texto bíblico sequer onde Jesus dá um nome para Deus. Conforme eu já falei aqui, Jesus sempre dizia Pai, ô Pai Santo, Pai, Deus bondoso, Deus amoroso, Pai Santo, Pai Celestial. Jesus não dava um nome para Deus. Então veja, meus irmãos. Agora, nós estamos aqui diante de uma polêmica muito grande. Nós estamos diante de uma polêmica muito grande. Bom, até aqui parece que as testemunhas de Jeová estão levando vantagem. Até aqui estão levando vantagem. Porque até aqui nós encontramos o texto de João 17,6. Até ali Jesus está dizendo que manifestou o nome de Deus aos homens. Mas a única defesa que eu tenho aqui é dizer que Jesus não manifestou nome nenhum aos homens. Jesus sempre falava Deus, Deus meu, Pai Celestial, Pai Santo. A única forma de se defender que eu tenho aqui é essa. Bom, muitos podem entender que Jesus, né, nesse caso aí, Jesus falar que manifestou o nome de Deus aos homens e depois não manifestar coisa nenhuma, muitos podem falar que Jesus estava louco. Mas Jesus estava louco. Até a família de Jesus não falou? A mãe de Jesus, e o padrasto e os irmãos de Jesus quiseram amarrar Jesus, né? Quando Jesus começou ali a fazer seus milagres, eles achavam que Jesus estava louco. Eles achavam que Jesus estava louco.
e queria prender Jesus, queria prender, porque eles achavam que Jesus não estava batendo bem da bola, não. Então veja, meus irmãos, mas será que Jesus estava louco mesmo quando Jesus fala uma coisa por um lado, depois fala e não pratica? Aqui é mais ou menos assim. Jesus falou, manifestei o teu nome aos homens, mas não praticou, mas não manifestou. Será que Jesus estava louco? Vamos ver? Olha, eu posso garantir para vocês que Jesus não estava... Eu posso garantir para vocês que Jesus, ali, ele estava falando de um assunto que não tem nada a ver com esse lado que as testemunhas de Jeová levam as coisas. Porque veja, existe uma forma de interpretação bíblica, ou seja, uma ferramenta que nós que estudamos a Bíblia, nós que estudamos teologia, nós usamos uma forma de interpretação bíblica chamada de contexto. Essa forma de interpretação bíblica, ela vai nos ajudar o que Jesus queria dizer quando ali em João 17,6, Jesus diz que manifestei o teu nome aos homens. Então, essa regra de interpretação bíblica, ela vai ensinar para nós o que é que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. Bom, então vamos aqui, Vamos repetir aqui João 17,6. João 17,6, Jesus diz que deu a conhecer o nome de Deus aos homens. Mas nós sabemos que não deu. Não no sentido que as testemunhas de Jeová diz. Deu em outro sentido que... Aqui eu vou falar dele daqui a pouquinho. Deu em outro sentido. Não naquele sentido de sair de porta em porta. O nome de Deus é Jeová. Não. Jesus não fez isso, não. Jesus deu a conhecer o nome de Deus, mas em outro sentido muito diferente do que as testemunhas de Jeová dizem. Veja, meus irmãos. Mas, veja, isso quer dizer, conforme diz aqui, isso quer dizer que Jesus estava falando de outra coisa. Jesus tratava de outro assunto. E nós vamos entender a partir de agora de que Jesus estava falando quando Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens. O contexto aqui que eu vou considerar aqui para esclarecer esse texto do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6, o contexto é Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Aqui Jesus mostrou o que é. Jesus mostrou como é que ele manifestou o nome de Deus aos homens. Preste atenção, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Aqui Jesus vai mostrar de que forma ele manifestou o nome de Deus aos homens. Aqui diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Veja o que Jesus diz, olha aqui, Pai, eu te glorifiquei na terra, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste. Então, meus irmãos, manifestar o nome de Deus aqui na terra, que Jesus quis dizer que manifestou o nome de Deus, não foi andar de porta em porta falando que o nome de Deus é Jeová, não. Foi consumar na terra a obra que Deus deu para Jesus realizar. E essa obra, Jesus consumou ela muito bem. Então, meus irmãos, eu acho que explica o que Jesus quis dizer com as palavras. Tanto é que quando Jesus, na hora da morte dele, ele disse: Pai, está tudo consumado. Ele consumou a obra de Deus. Então, o fato de Jesus ter morrido naquela cruz e ter consumado a obra que Deus te deu para realizar aqui na terra, isso fez com que o nome de Deus se tornasse manifesto até os mais distantes confins da terra, o nome de Deus fosse manifesto. Jesus consumou aquela obra tão maravilhosa, a obra do resgate, do perdão de pecado,
a obra de salvação gratuita, né? Com isso, Jesus consumando aquela obra ali, Jesus fez com que o nome de Deus ficasse conhecido. Quando Jesus disse, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo rasgou, e a partir daí nós não precisamos mais de um sacerdote para nos aproximar a Deus. Nós nos aproximamos a Deus somente em nome de Jesus, somente em nome de Jesus que nós nos aproximamos a Deus. Então veja, meus irmãos, por causa do sacrifício resgatador de Cristo, em qualquer canto da terra, pode ser nos lugares mais longínquos da terra, pode ser lá no Polo Norte, no Polo Sul, nas partes mais longínquas da terra. Se você chegar ali e falar com alguém ali tem alguém que conhece a Deus, ali tem alguém que fala o nome de Deus, tem alguém que tem fé em Deus. Agora, quem foi que fez com que aquelas pessoas daquelas partes mais longínquas da terra conhecessem a Deus? Foi Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele tornou o nome de Deus conhecido em toda a terra. Mas não foi andando de porta em porta com a pasta na mão falando que o nome de Deus é Jeová, não. Foi consumando uma obra que Deus o deu ele para cumprir. Que se ele cumprisse essa obra, ele fazia com que o nome de Deus se tornasse conhecido. E veja que Jesus cumpriu muito bem essa obra. Cumpriu muito bem. Morreu com uma das mortes mais humilhantes, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita do Pai, onde ele, dia e noite, ele intercede por nós. É o nosso advogado perante o Pai. Se você está sofrendo aqui, não pensa que você está sozinho, não. Que você tem um advogado que está lutando por você, que está lá pedindo o Pai por você. E na hora certa, a sua vitória vai chegar. Pode ter certeza disso. Olha, meus irmãos, se você chegar numa floresta de pessoas indígenas, pode ser a floresta mais distante, no meio daqueles indígenas que você pode pensar, mas isso aqui é um povo que nem conhece a Deus, pois você pode ter certeza que ali vai alguns missionários e ali tem pessoas que pregam a mensagem de Deus ali naquela floresta. E que todos aqueles índios que estão ali, não vou dizer todos, porque a rebeldia existe em todas as pessoas, né? Não vou dizer todos, mas a maioria daqueles índios ali conhece a Deus. Por quê? Por causa de quê? Por causa do sacrifício resgatador de Cristo. Por causa de Jesus ter cumprido a obra que Deus o deu. Jesus ter consumado a obra que Deus o deu para realizar. Então veja, meus irmãos, Jesus cumpriu muito bem essa obra. Essa obra foi muito bem consumada. Tanto é que na hora da morte de Jesus, Jesus diz, Pai, tudo está consumado. Receba meu Espírito, Pai. E o Pai recebeu o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, nós temos um Deus que é tão amoroso. Nós temos um Deus que é tão amoroso que Deus, Ele faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos, né? Deus criou um universo que tem 4 estações. Em cada uma das quatro estações produz alimentos diferentes uns dos outros. Então veja a bondade que é o nosso Pai Celestial. E eu só tenho que agradecer que se eu me tornei uma pessoa que ama a Deus como eu amo, é graças ao sacrifício resgatador de Jesus Cristo. Foi graças a Jesus que eu conheci o nosso Pai Celestial. E hoje, olha, estou aqui, passando por um momento difícil na vida, mas sorridente porque eu sei que eu tenho 2 saídas para o meu problema aqui. Eu tenho 2 saídas. Ou eu tenho Jesus me curar, Jesus utilizar um médico, né? Amanhã mesmo, por exemplo, eu vou passar por outro oncologista lá em Belo Horizonte. Então eu tenho essa oportunidade. Jesus pode usar esse médico e ele me curar. Se Jesus quiser, é claro, né? Que
Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Jesus e o Pai, eles são soberanos. Agora, tem outra coisa. Se ele não quiser me curar também, se Jesus falar, não, ele já viveu bastante, vamos trazer ele para cá. Também eu vou muito feliz também, vou muito feliz, porque graças a Deus, minha família está toda criada. Minha família está toda criada. Só tenho uma filha que, graças a Deus, muito bem estabilizada na vida. Tenho um filho também, que está muito bem estabilizado na vida. E eu, mas a minha esposa, nós, graças a Deus, temos o suficiente para nós viver. Então, se Deus falar, hoje eu quero recolher ele, eu quero trazer ele para cá, faça bom proveito. Mas se Deus também achar que eu devo viver mais um pouquinho, eu prefiro. Vou fazer igual o rei Ezequias. Se Deus achar que eu mereço mais uns 15 anos, eu vou agradecer demais. De qualquer maneira, eu vou agradecer a Deus. Até se Deus quiser que eu vá hoje, eu ainda agradeço a Ele. Mas se Ele achar que eu mereço mais uns 15 anos de vida, e Jesus Cristo colocar a mão na cabeça daquele médico que vai me atender, para aquele médico fazer uma cirurgia abençoada em mim, e eu recuperar desse câncer, vai ser uma felicidade muito grande, vai ser uma felicidade muito grande. Eu estou muito feliz, meus irmãos, estou muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. E só vou louvar a Deus, só vou louvar a Deus. E tem uma coisa, eu quero fazer mais uma ressalva assim. Então, testemunho de Jeová, meus irmãos, testemunho de Jeová. Jesus veio tornar o nome de Deus conhecido nesse sentido que eu estou falando, de fazer com que o nome de Deus chegasse a mais e mais e mais distante, aos confins da terra. Para isso, naquele tempo, ele usou o apóstolo Paulo, né, para levar o nome de Deus aos confins da terra. Agora, hoje, a gente vê que existem missionários levando o nome de Deus por toda parte. Acho que não existe, igual eu já falei aqui, não existe uma parte sequer, não existe um cantinho do universo sequer onde as pessoas não conheçam o nome de Deus. E para sempre seja louvado o nosso Deus. Seja ele Jeová, seja Yahvé, seja Javé, Jeová, Ial, seja lá qual for. Eu estou falando aqui do Deus que está no céu. O nome que ele tem não me importa, não. O nome dele não me importa, até porque ninguém conhece o nome mesmo. E não sou eu que vou preocupar com isso. Seja lá qual for o nome que ele tiver. Meu Deus, de coração, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo por mim, especialmente nesse momento difícil que eu estou passando, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço tudo. Meu Pai Celestial, meu querido. Não sei seu nome, mas eu sei que o Senhor sabe que eu estou falando com o Senhor, porque o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente.